Oi pessoal, essas eleições elas vão ser marcadas pela participação de acusados e de condenados por corrupção que são beneficiados pela leniência do Supremo Tribunal Federal nos casos de corrupção. Eu estou falando de nomes como Aécio Neves, como Eduardo Cunha, Beto Richa, Lula, Ricardo Coutinho e vários outros que vão disputar as eleições, para ficar em poucos exemplos, sem falar da longa lista de deputados e senadores que foram beneficiados pela prescrição e impunidade no STF ao longo dos últimos anos. Nessa semana, o ex-senador Gin Argello do PTB entrou nessa lista de beneficiados e ele também deve concorrer às eleições. Olha aqui essa matéria aqui do Globo. Gin Argello recupera os direitos políticos e vai disputar a eleição no Distrito Federal. E aqui essa matéria conta que o caso dele foi anulado pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, mas isso foi uma decorrência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que criou uma nova regra que o STJ só fez aplicar. Mas Deltan, como que isso é possível? O que está acontecendo? Eu vou explicar para você nesse vídeo, dando exemplos do que está acontecendo, então fica comigo. O meu nome é Deltan Dallagnol, eu sou mestre em Direito por Harvard, eu coordenei a Força-Tarefa da Lava Jato por 6 anos, fui procurador por 18, eu luto contra a corrupção e a criminalidade há décadas e hoje em dia eu também atuo contra a corrupção na educação como professor. Vamos agora diretamente ao nosso assunto. Pela lei da ficha limpa, pessoas condenadas em órgãos colegiados pela prática de certos crimes como a corrupção e a lavagem de dinheiro são pessoas inelegíveis, ou seja, elas não podem ser eleitas. Vários políticos foram condenados na Lava Jato, não só na primeira instância por um juiz, mas também as suas condenações foram confirmadas em segunda instância por um tribunal, ou seja, por um órgão colegiado. Tribunais são órgãos colegiados. E por isso essas pessoas se tornam inelegíveis pela lei da ficha limpa. Contudo, grande parte dessas pessoas estão agora tendo as condenações anuladas de modo absurdo. Eu vou mostrar para vocês, absurdo. E elas vão poder se candidatar. Mas por que essas condenações estão sendo anuladas? Será que a Lava Jato errou? Não. A resposta é clara, não. As regras estão sendo mudadas pelo Supremo Tribunal Federal em benefício dos políticos. E eu vou explicar para você o que aconteceu nessa semana aqui, com esse exemplo, o que está acontecendo. Nessa semana, o Superior Tribunal de Justiça ele anulou a condenação confirmada em segunda instância do ex-senador Gin Argello, que era do partido PTB, tinha sido condenado, gente, a 11 anos de prisão por corrupção e por lavagem de dinheiro. Então essa condenação dele foi anulada nessa semana. E como outros políticos que foram beneficiados por decisões idênticas, ele deve se candidatar. E por que essa condenação dele foi anulada? Por conta de uma espécie de tapetão. O STF ele mudou as regras do jogo. O STJ, que foi quem anulou a condenação, simplesmente aplicou a nova regra do STF e não tinha como escapar dela. Então ele foi obrigado a anular esse caso. E o que é essa nova regra que eu estou chamando de regra do tapetão? A questão é a seguinte: até 2018 a regra era muito clara. A corrupção política, mesmo quando parte da propina era investida nas campanhas eleitorais, ou seja, mesmo quando existia um crime de caixa 2 eleitoral, porque parte do dinheiro via de propina e não era declarado nas eleições para a Justiça Eleitoral, esse caso de corrupção política sempre foi julgado pela Justiça Federal. Essa era a regra do jogo. Enquanto o crime de caixa 2 eleitoral, porque parte da propina era investida na campanha e não era declarada, então tinha um crime de caixa 2 eleitoral, esse crime de caixa 2 eleitoral era julgado na Justiça Eleitoral. De novo, a corrupção era julgada na Justiça Federal e o crime de caixa 2 era julgado na Justiça Eleitoral. Era assim que decidia o STJ, e se a Lava Jato e outras operações tivessem feito diferente disso, o caso seria anulado. Aí vem em março de 2019 o STF e mudou a regra do jogo. De fato, lá em 2019, em março, o plenário do Supremo, por 6 votos a 5, por uma apertada maioria, entendeu que nesses casos em que existe corrupção e caixa 2 eleitoral, os dois crimes devem ser julgados em conjunto pela Justiça Eleitoral. O STF, então, mudou a regra do jogo e aplicou essa nova regra para o passado. E isso anulou os casos que tinham seguido a regra do jogo anterior, que valia antes, que era a regra do STJ, de separar o crime de corrupção na Justiça Federal e o crime eleitoral na Justiça Eleitoral, o crime de caixa 2 na Justiça Eleitoral. Então, gente, se a Lava Jato tivesse seguido a nova regra do STF lá atrás, se a gente tivesse bola de cristal, se a gente tivesse adivinhado e tivesse seguido a regra que o STF ia estabelecer lá em 2019, a Lava Jato ia ter sido anulada pelo STJ, porque a regra era outra. E quando um caso é anulado em habeas corpus, quando a defesa leva isso para o STJ em habeas corpus, o STJ ia aplicar a regra do jogo de então, a regra anterior a 2019, e anular o caso. E o Ministério Público não pode nem recorrer quando um tribunal anula um caso em habeas corpus. Ou seja, o caso ia ser anulado e não tinha nem para quem reclamar. Por outro lado, se a Lava Jato ela tivesse seguido
a regra do STJ, como seguiu a regra de que o crime de corrupção tinha que tramitar na Justiça Federal e outro crime ia para a Justiça Eleitoral, o que aconteceu? Anos mais tarde, o STF mudou a regra do jogo em 2019 e anulou o caso também. É isso mesmo, Deltan? Então, se a Lava Jato tivesse seguido na Justiça Eleitoral, ela teria sido anulada, porque o STJ diria que é da Justiça Federal. E se tivesse seguido na Justiça Federal, ela ia ser anulada, porque anos depois o STF ia mudar a regra e ia dizer que devia ter tramitado na Justiça Eleitoral? É isso mesmo. Deltan, mas isso é inacreditável. Parece uma situação do tipo, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Mas e o dinheiro dos contribuintes que foi investido nos processos? Gente, esqueça, vai por ralo abaixo. Mas e o dinheiro confiscado pelos crimes? Esqueça também, tudo tem que recomeçar do zero. E as chances de prescrição são aumentadas muito, muito mesmo. A condenação é derrubada, o confisco do dinheiro é derrubado e tudo tem que recomeçar, ampliando a duração do processo e aumentando exponencialmente o risco de prescrição pela demora do processo e o risco de impunidade. Ah, não, Deltan, não pode ser verdade um negócio desse. Isso você quer dizer que isso anulou um caso da Lava Jato, então? Um caso? Não, gente. Isso não anulou um caso da Lava Jato. Isso anulou vários casos da Lava Jato. E vários outros fora da Lava Jato também que condenaram políticos por corrupção. Porque a regra do jogo era a mesma para todos os casos antes. Então, a Lava Jato, o Mensalão Mineiro, a Operação Calvário e outros grandes casos de corrupção tinham seguido a regra do jogo do STJ, tramitaram na Justiça Federal, mas então o STF em 2019 mudou a regra e permitiu a aplicação da nova regra de que deveriam ter tramitado na Justiça Eleitoral para o passado, e esses casos passaram a ser anulados, um depois do outro. Essa regra é um tapetão do STF e ela derrubou as condenações por corrupção nos casos Passadina, no caso Integração envolvendo Beto Richa, no caso Mensalão Mineiro envolvendo Eduardo Azeredo, do PSDB, derrubou parte da Operação Calvário envolvendo Ricardo Coutinho, do PT, derrubou as condenações de Eduardo Cunha, do PMDB, do Vacari do Palocci, do PT, e do Ginargello, do PTB. E a regra do tapetão, essa regra que eu mencionei, ela pode então derrubar toda a Lava Jato, Deltan? Sim, pode sim. Por quê? Porque lá atrás Paulo Roberto Costa, na primeira delação, na primeira colaboração premiada, ele disse lá no primeiro depoimento já que parte das propinas eram reinvestidas no negócio dos políticos, ou seja, parte das propinas ia para as campanhas eleitorais, o que configura crime de caixa 2 eleitoral e, por consequência, em razão dessa nova decisão do Supremo de 2019, tudo agora deveria então ter tramitado na Justiça Eleitoral. Lembrando que, se tivesse tramitado na Justiça Eleitoral, de todo modo, ia ter sido anulado também. Além desse tapetão, gente, vários outros políticos vão concorrer nessas eleições porque eles têm a situação de réus acusados por corrupção e lavagem lá no Supremo Tribunal Federal, mas eles contam com a demora, com a leniência do tribunal, que não prioriza o julgamento desses corruptos poderosos. Esse é o caso, por exemplo, do Aécio Neves. Ele é réu lá, ele foi acusado por receber e lavar propinas da JBS, do Odebrecht, e até hoje ele não foi julgado. Houve 28 denúncias protocoladas só na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro, cada uma dessas denúncias em geral contra várias pessoas, mas o Supremo Tribunal Federal até hoje só condenou 3 pessoas na Lava Jato. Nelson Meurer, do PP, Aníbal Gomes, do DEM e Valdir Raupp, do MDB. Lembrem, gente, que o esquema do Petrolão era um esquema coordenado por vários políticos que estão passando imunes aí, que estão passando impunes, inclusive que estão em posições altíssimas de poder no país e que vão continuar lá, praticando seus desmandos se o STF não agisse, ele não tocar esses processos com celeridade. Lembrem que esses processos por corrupção contra as altas autoridades deveriam ser os primeiros a ser julgados, os primeiros a ser resolvidos, porque senão a gente continua a ser julgado, a gente continua a ser governado, melhor dizendo, pelas pessoas contra quem pesam fortes evidências de corrupção. Com a anulação e a demora do STF em relação a casos de corrupção, como a gente viu, o que acontece é que os políticos contra os quais pesam fortes evidências de corrupção, eles vão poder voltar ao poder, ou continuar no poder. Eles vão poder seguir nos governando e rodar os seus esquemas. Será a volta, gente, dos que não foram. Com a impunidade sistêmica dos corruptos que o STF está produzindo, o STF ele passa a mensagem clara de que o Brasil não é um país sério. É isso que a gente quer? A impunidade tem 3 efeitos devastadores. Ela estimula a corrupção. Em segundo lugar, ela permite que os políticos corruptos sigam nos governando. E em terceiro lugar, a impunidade erode a democracia como um governo do povo, pelo povo e para o povo. A impunidade, ela permite ainda que o corrupto ele reinvista parte da propina na campanha, e isso desnivela o campo do jogo democrático, também ferindo a democracia. Gente, a gente quer que a regra do Ulisses Guimarães, da moralidade pública, a regra que ele divulgou lá na promulgação da Constituição, valha para todos. A regra de não roubar, não deixar roubar e punir quem rouba. Contudo, a regra do STF é não punir, não deixar punir
e punir quem pune. Basta ver os discursos dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski nos casos em que eles ficam atacando os investigadores e as autoridades que atuaram na Lava Jato. Isso precisa mudar e eu vou fazer tudo que seja legítimo, legal, para que isso aconteça. Bora unir esforços para mudar essa realidade, gente. Nesse ano eu vou estar compartilhando com vocês várias ações para que a gente possa juntos mudar o Brasil. Então me segue nas redes sociais, acompanha que logo a gente vai ter novidades. Vamos usar a nossa indignação, o nosso conhecimento e a nossa ação coletiva para mudar o país. Um forte abraço e até o próximo vídeo.